Tentativa de assassinato contra Putin em Valdai. A Rússia está fomentando histeria e ameaçando matar Zelensky. O Kremlin recusa negociações com a Ucrânia e prepara um grande ataque de mísseis para o ano novo. Os ocupantes russos executaram 7 civis em Pokrovsk. O exército russo está avançando sobre Zaporíjia. Faltam 15 quilômetros para a cidade. Putin construiu isso para si próprio. Um enorme palácio na Crimeia com uma área de 9.000 metros quadrados. Haverá menos mártires. A SUU atacou o aeroporto de Donetsk, que abrigava um grande armazém para o armazenamento de drones de ataque. Putin ordenou que Lukashenko agisse. A Bielorrússia colocou Oreshnik em alerta de combate. A Lituânia está se preparando para uma guerra iminente e começou a minar pontes, enquanto a Letônia concluiu a construção de um muro na fronteira com a Rússia. Tropas chinesas cercaram Taiwan. O exercício terminará em guerra? A Ucrânia libertará a Transnistria das tropas russas. Declarações sensacionais. Buda Nova. A Rússia está preparada para lutar até 2050. Putin assinou um decreto sobre o recrutamento militar obrigatório durante todo o ano. Olá, meu nome é Anastasia Demikovska. Vou contar o mais importante agora. Mas primeiro, curta este vídeo e inscreva-se no nosso canal para não nos perdermos mais na imensidão do YouTube. Mais uma confirmação da falta de vontade da Rússia em buscar a paz. Putin deu ordem ao seu exército para continuar a ofensiva em Zaporíjia, até ocupar toda a região. Atualmente, as unidades do agrupamento continuam realizando ações ofensivas na região de Zaporíjia. As unidades avançadas estão a cerca de 15 quilômetros da periferia sul da cidade de Zaporíjia. Além disso, há uma ordem de Putin também em relação às regiões de Sumy e Kharkiv. Lá, ele determinou a criação de uma zona de amortecimento. E qual é o comprimento total da linha de trabalho para a criação dessas zonas de segurança? Relatando ao camarada comandante-chefe, na região de Sumy, a faixa de segurança tem mais de 16 quilômetros de profundidade e 60 quilômetros de extensão na linha de frente. Ao mesmo tempo, as unidades avançadas estão a menos de 20 quilômetros do centro regional. Na região de Kharkiv, a faixa de segurança chega a 15 quilômetros de profundidade e mais de 130 quilômetros de extensão na linha de frente. Você mencionou a tomada de Volchelsk. Quando isso aconteceu? Foi em novembro que nós tomamos. Como você avalia a importância da tomada desse assentamento? A libertação de Volchansk ampliou significativamente a extensão da zona de segurança e garantiu o avanço do grupo de tropas em direção ao sul. Putin também afirma que ao longo de toda a linha de frente, as forças militares da URSS estão recuando. Caros camaradas, as tarefas de libertação das regiões de Donbás, Zaporíjia e Kherson estão sendo realizadas em etapas, de acordo com o plano especial de operações militares. As tropas dos grupos avançam com confiança em direção à defesa maligna do inimigo. Unidades das Forças Armadas da Ucrânia estão recuando por toda parte, ao longo de toda a linha de contato de combate. Os comandantes dos agrupamentos de tropas acabaram de relatar a situação. E peço, continuem cumprindo as tarefas da Operação Militar Especial, de acordo com as intenções e planos do Estado-Maior-General. Provavelmente estão recuando do mesmo jeito que os russos controlam Kupiansk. Apesar das declarações oficiais sobre o desejo de paz, a Rússia continua avançando e não abre mão dos métodos que lhes são característicos, de conduzir a guerra. Em Pokrovsk, os ocupantes mataram 7 civis. O comissário da Verkhovna Rada para os Direitos Humanos, Dmytro Lubinets, contou que as pessoas estavam se escondendo no porão de um prédio residencial. 2 soldados do exército russo invadiram o local exigindo álcool mais forte. E depois que se recusaram, eles atiraram no pai e no filho e então desceram ao porão e mataram os outros. Entre os mortos, segundo informou Lubinets, estava uma família inteira. Sobreviveu apenas um ferido, que fingiu estar morto. E, na verdade, sobre a sinceridade das intenções pacíficas do Kremlin. Putin assinou o primeiro decreto de convocação para o exército durante todo o ano. Ao todo, 261 mil pessoas serão convocadas ao longo do ano. Diferente dos anos anteriores, as convocações serão enviadas durante todo o ano, e não apenas nas campanhas de recrutamento da primavera e do outono. Além disso, a reserva de mobilização na Rússia será enviada para proteger a infraestrutura crítica. Parte de Goleipol está sob controle dos ocupantes, e a situação é realmente muito difícil. A Força de Defesa do Sul relatou isso.
Mais detalhes sobre o que está acontecendo na linha de frente com o toque estão disponíveis em nossa análise militar. Adiguésia sob ataque de drones ucranianos. As autoridades locais não estão divulgando detalhes do ataque. O Ministério da Defesa russo relatou a suposta queda de 3 drones do tipo Aeronase sobre a região. De acordo com vídeos publicados em canais do Telegram, a situação era crítica, pois o local estava sob um ataque intenso e implacável, enfrentando uma ameaça considerável. Aeródromo militar de Kanskoy. Isso significa que precisamos lutar não apenas contra a aviação em si, mas sim contra as suas bases de operação. É precisamente aí que ela se encontra mais vulnerável e pode ser efetivamente neutralizada. Ao que tudo indica, o ataque em Adiguésia não foi o único ocorrido recentemente pelas forças blindadas de defesa russas. O canal de TV deles, Zvezda, publicou em 27 de dezembro vários vídeos de Kupiansk, na região de Kharkiv, Ucrânia, cuja captura o ministério afirma desde o final de novembro. O material deveria confirmar o controle sobre a cidade, mas em um dos vídeos, um grupo de militares russos na verdade está recuando. E foram os correspondentes dos EVN que chamaram a atenção para isso. Essa pressão sobre nossos parceiros europeus, sobre os americanos e também sobre nós, cidadãos da Ucrânia, dizendo que, na verdade, lá as coisas estão muito ruins. E, ao mesmo tempo, tentam impor a ideia de que as nossas autoridades estão escondendo algo de nós. Contra drones existem algumas táticas, ou simplesmente a defesa aérea de neve, como nossos defensores chamaram esse vídeo. Nele, um ocupante, spoiler, tenta sem sucesso derrubar um drone FPV ucraniano, mas no final é esse FPV que derruba o ocupante para sempre. Segundo informações das Forças de Defesa do Sul, parte de Guliaipo, na região de Zaporíjia, está sob controle dos ocupantes. Ressalta-se que a situação é complicada. Lá continuam os combates intensos. Essa direção é importante porque é o caminho para Zaporíjia, para o centro regional. Ao longo deste ano, as forças russas empreenderam diversas e repetidas tentativas de avançar em direção à estratégica cidade de Zaporíjia, partindo especificamente da região sul. No entanto, em todas essas ocasiões, eles se depararam com a nossa linha de defesa, que se mostrou extremamente bem fortificada e preparada para resistir a qualquer investida inimiga. E, na verdade, desenvolvendo por isso a operação a partir do leste, na região de Donetsk, eles concentraram forças suficientes e, assim, começaram o avanço não mais pelo sul, mas pelo leste. Putin não está a par do que acontece na linha de frente. Além disso, ele está sendo enganado pelos próprios generais, afirmam propagandistas preocupados. E a pessoa não está por dentro do que acontece na linha de frente, absolutamente nada, desde o início da operação especial. Na verdade, é por isso, afirmam os correspondentes militares, que Putin fala todo tipo de bobagem que ele fala. Na verdade, é só o Estado-Maior que cuida disso, o Estado-Maior cuida. E agora ele começou a se envolver, dizendo coisas que consequentemente não correspondem à realidade, inclusive sobre Kupiansk. Putin é um agente profissional da KGB, um homem que recebe informações de diversas fontes, incluindo, digamos, meio oficial. Ou seja, não são apenas segredos não oficiais, por assim dizer. Não apenas dos generais. E pensar que Putin é tão estúpido que não entende o que está acontecendo e que alguns generais estão lhe dizendo bobagens, e é por isso que ele também está falando bobagens. Tudo isso é uma ação planejada e claramente definida. Bem, enquanto isso, o exército russo de Putin humilha o exército ucraniano e destrói o inimigo. Por exemplo, imagens da floresta de Serebriansk, que fica na direção de Liman, na linha de frente. Nelas, drones ucranianos FPV destroem o inimigo de forma definitiva e irreversível. Eu, por minha vez, não me canso de admirar a coragem e o heroísmo dos soldados ucranianos. Eles seguram a linha de frente e enfrentam uma horda enorme que os supera em número de forma significativa. Por isso, peço que apoiem as Forças Armadas da Ucrânia. E se não puderem ajudar financeiramente, escrevam palavras de apoio para eles nos comentários. Tá claro para nós que a Rússia não pretende parar os ataques contra a Ucrânia. Mas, para justificar o bombardeio, o Kremlin inventou uma farsa genial. Bem, quase genial.
Lavrov declarou que durante o ataque de 29 de dezembro, drones das Forças Armadas da Ucrânia atacaram um local sagrado, a residência de Putin em Valdai. Na noite de 28 para 29 de dezembro de 2025, o regime de Kiev realizou um ataque terrorista utilizando 91 veículos aéreos não tripulados de ataque, de longo alcance contra a residência oficial do presidente da Federação Russa, na região de Novgorod. Todos os veículos aéreos não tripulados foram destruídos pelos sistemas de defesa antiaérea das Forças Armadas da Federação Russa. Não houve relatos de vítimas ou danos causados pelos destroços dos drones. Chamamos a atenção para o fato de que essa ação foi realizada durante intensas negociações entre a Rússia e os Estados Unidos para resolver o conflito ucraniano. A Ucrânia nega a acusação e, segundo o presidente Volodymyr Zelensky, é uma farsa. A Rússia divulga isso para legitimar ataques contra a Ucrânia e atrapalhar o processo de negociação. Agora, os russos inventaram, obviamente, uma história falsa sobre um suposto ataque a alguma residência do ditador russo para que tenham uma justificativa para continuar os ataques contra a Ucrânia e, em particular, contra Kiev, assim como para se recusarem a tomar as medidas necessárias para acabar com a guerra. Essa é uma tática enganosa típica dos russos, que já atacaram Kiev, em particular o prédio que abriga o gabinete de ministros da Ucrânia. A Ucrânia não toma medidas que possam enfraquecer a diplomacia. A Rússia sempre toma medidas desse tipo. Essa é uma das muitas coisas que nos diferenciam. Sobre futuras greves. Isso é um fato. A Rússia já afirma estar preparando ataques retaliatórios. Além disso, Dmitry Medvedev passou a ameaçar pessoalmente Zelensky. Recentemente, um certo sujeito desprezível desejou a morte de uma pessoa. Tá claro para todos que ele deseja a destruição, não só de uma pessoa, mas de todos nós e do nosso país. E não só desejou, como também deu ordens para ataques em massa. Não vou escrever aqui sobre a morte violenta dele, embora justamente agora a morte esteja frequentemente soprando no cangote desse desgraçado. Mas o mais engraçado é que, junto com as ameaças, na Rússia dizem que, mesmo após o ataque ao Palácio de Putin, não planejam sair do processo de paz, mas vão reconsiderar sua posição. Vladimir Putin enfatizou que o lado russo pretende avançar, de forma estreita e plena, trabalhar com parceiros americanos para encontrar maneiras de alcançar a paz. Mas, naturalmente, a posição da Rússia será revista em relação a uma série de acordos alcançados na etapa anterior e às soluções emergentes. Isso foi dito de forma muito clara. Ushakov, assessor de Putin, também afirma que Trump ficou chocado e indignado, ainda mais com a notícia do ataque à residência de Putin. Segundo Ushakov, Trump afirmou que isso influenciaria a abordagem americana em relação ao trabalho com a Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos ficou profundamente chocado com essa notícia surpreendente, literalmente indignado e completamente abismado. Disse que nem sequer poderia imaginar uma situação como essa. Ações tão malucas assim? E, como foi dito, isso sem dúvida vai influenciar as abordagens americanas no contexto do trabalho com Zelensky, a quem a atual administração, como o próprio Trump disse, graças a Deus, não deu tomahawks. E agora a apreensão. Trump, respondendo a uma pergunta sobre o ataque à residência de Putin, já depois dessas declarações de Ushakov, disse que não sabe nada sobre isso. Eu não sei nada sobre isso. Acabei de ouvir sobre isso agora. Aqui o Kremlin está tentando enganar. Mas vamos voltar ao suposto ataque. Enquanto as autoridades falam sobre um ataque descarado, os próprios russos o negam. A mídia russa Sota entrevistou moradores da região onde fica essa mesma residência. E sabe o que aconteceu? Nem o funcionamento da defesa aérea russa, nem outras explosões na noite de segunda-feira, 29 de dezembro, quando supostamente ocorreu o ataque em Valdai, foram ouvidos. Além disso, a Sota escreve que tal ataque é tecnicamente impossível. Ao mesmo tempo, esse tipo de ataque parece tecnicamente impossível. Drones do tipo avião, usados pela Ucrânia, voam em baixas altitudes, praticamente em uma trajetória direta. Ao serem lançados da fronteira norte, os drones obrigatoriamente cruzam um espaço aéreo especialmente protegido, com instalações das forças de mísseis estratégicos, defesa aeroespacial, aviação militar e cidades administrativas fechadas, como Solnechny, Ozyorny, etc.
Chegar até a residência de Ujendron, atravessando o território dessas instalações, só seria possível por milagre ou com a conivência deliberada do comando militar. Além disso, na última foto oficial do Ministério da Defesa da Rússia, afirma-se que sobre a região de Novgorod, onde na noite de 29 de dezembro supostamente foi atacada a residência de Putin, foram abatidos 18 drones ucranianos, enquanto Lavrov afirma que havia 91 deles lá. Já o porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, recusou-se a fornecer provas do ataque de drones à residência de Putin. Diga, por favor, existem, digamos assim, provas materiais sobre o caminho desse ataque? Residência presidencial e a Rússia pretende apresentá-las? Talvez sejam destroços dos drones que foram abatidos. Eu não acho que deva haver algum tipo de prova aqui. Se um ataque tão massivo de drones acontece, e eles foram abatidos graças ao trabalho bem coordenado da defesa antiaérea. Enquanto isso, a Rússia está se preparando, como faz todo ano na noite de Ano Novo, aliás, sobre o que já há alguns dias os canais de monitoramento vêm escrevendo. E o que você acha sobre o ataque falso ao Palácio de Putin? Lendo os comentários dos episódios anteriores, vejo que muitos nos assistem do Cazaquistão, Moldávia, Europa e até dos Estados Unidos. Nós, ucranianos, somos muito gratos pelo seu apoio e orgulhosos de termos espectadores tão sensatos. Escreva também nos comentários deste episódio de onde você está nos assistindo e se aí onde você está apoia a nossa luta contra o Império. Não, sempre gosta de ler seus comentários. E continuaremos assim. Agora vem a parte mais interessante. Uma clínica privada com sala de cirurgia, um enorme centro de spa e um heliporto. Investigadores encontraram o novo palácio de Putin na Crimeia. Existem lendas em Tropeza. De que lá isso? Esta é a Dasha de Sasha Yanukovych. Esse campo é um campo de menos? Não é do Yakubovich, é do Yanukovych. Dizem que a Matvienko tem uma Dasha por aqui. Não seria essa aqui? A Dasha do Yanukovych, a Dasha do Vetrenko ou a Dasha? Não sei, do Peskov, já falaram de tanta gente, amigos. Bem, então, vocês perguntaram, nós respondemos. Podem existir muitas versões e teorias, mas a resposta, como sempre, é simples. É para Putin. Nesse espaço enorme, claro, é fácil se perder as referências. O ex-presidente da Ucrânia, Yanukovych, conseguiu salvar a própria vida, mas com os bens não teve tanta sorte. E tudo que foi construído para o bandido e ladrão ucraniano passou de herança, junto com toda a Crimeia, para o russo. As mudanças acontecem rápido, como eu já disse, e às vezes, de repente, praticamente da noite para o dia. A casa principal, segundo o investigador da Fundação Russa de Combate à Corrupção, tem uma área de mais de 9 mil metros quadrados. E a casa para receber convidados, quase 5 mil metros quadrados. Além de um enorme centro de spa e um heliponto, o palácio ainda conta com sua própria clínica com sala de cirurgia. Um hospital particular. Desculpe, mas não consigo chamar isso de outra forma. Toda a parte direita do andar é literalmente um hospital, uma clínica particular em casa. Aqui há várias salas. Consultório de clínico geral. Aqui tem um aparelho de ultrassom que custa 2 milhões de rublos, uma mesa para exames e massagens, muito equipamento para exames, análises, um eletrocardiógrafo, aparelho de fisioterapia e assim por diante. Esse mesmo ambiente também funciona como consultório de otorrinolaringologista. Na sala ao lado fica o consultório odontológico. Lá tem uma cadeira odontológica que custa 4 milhões de rublos, aparelho de raio-x, microscópio cirúrgico odontológico, ultrassom, aparelho para estimulação neuromuscular e equipamentos para análise do estado dos músculos mastigatórios e da trajetória de movimento da mandíbula. Mais adiante, no corredor, você pode chegar à sala de cirurgia. Há ali uma mesa cirúrgica que custa 4 milhões de rublos e um respirador bem ali. Desfibrilador, máquinas de anestesia, equipamentos para monitoramento do estado do paciente, raio-x, equipamentos para gastroscopia e colonoscopia. E muito mais. Como está sua saúde? Bom trabalho. Não pare. A construção em si custou aproximadamente 10 bilhões de rublos. Por exemplo, só as torneiras, os ganchos para casacos e os porta-papel higiênico custaram mais de 22 milhões de rublos. Bem, o que se pode dizer? Dinheiro, senhores. Bem, como se costuma dizer, não, mas aguente firme. As forças ucranianas lançaram um ataque ao território do aeroporto de Donetsk, onde os ocupantes russos haviam instalado um depósito para mártires. Gerber Geroina.
O comandante das Forças de Sistemas Não Tripulados, Robert Brovdimatser, informou que a infraestrutura-chave relacionada ao lançamento de drones foi atingida. Trata-se de um centro logístico, um ponto de preparação pré-voo, manutenção, depósitos de ogivas e dos próprios drones, além do local de concentração do pessoal responsável por preparar os drones para as missões. O Oreshnik entrou em serviço de combate na Bielorrússia. O início do serviço do Oreshnik foi anunciado tanto pelo Ministério da Defesa da Rússia quanto pelo Ministério da Defesa da República da Bielorrússia. Já o Ministério da Defesa da Bielorrússia destacou ainda que o Oreshnik é capaz de atingir alvos a uma distância de até 5.000 quilômetros e pode ser equipado tanto com ogivas convencionais quanto especiais. E pode ser lançado de qualquer ponto da rota de patrulha de combate. Lembro ainda que em 18 de dezembro, Lukashenko afirmou que o Oreshnik já estava instalado no território da Bielorrússia e desde 17 de dezembro entrou em serviço de combate. As primeiras posições do complexo de mísseis Oreshnik já foram equipadas. Ele está conosco desde ontem e já está entrando em serviço de combate. E o que você acha sobre o que são esses turnos de combate? É mais uma vez aquele chacoalhar de armas nucleares ou... Todas as crianças ucranianas em território russo são obrigadas a fazer parte de organizações juvenis militares. Quem informou isso foi o comissário da Verkhovnada da Ucrânia para os Direitos Humanos, Dmitry Lubinets. Ou seja, todas as crianças devem ser membros de organizações juvenis militares. E não só os meninos, mas as meninas também. Todos, sem exceção. O próximo passo é colocar as crianças ucranianas em território russo em famílias russas. Por que isso está sendo feito? Para que o processo de mudança de identidade aconteça o mais rápido possível. Esse é o último, o 5º estágio. Mudança de identidade. Para que as crianças se identifiquem não como crianças ucranianas, não como representantes do grupo étnico ucraniano, mas como representantes do grupo étnico russo. Isso é mais uma prova de que a Rússia é um país de terroristas. E, lembro, durante a guerra em grande escala, a Rússia sequestrou cerca de 20.000 crianças ucranianas. Foi justamente por isso que o Tribunal Penal Internacional emitiu um mandado de prisão para Putin. Querem obrigar as russas, por lei, a engravidar não mais tarde do que 22 anos. A declaração correspondente foi entregue ao Kremlin pelo filósofo e propagandista Alexander Dugin. Temos medidas que parecem incentivar as estudantes a terem filhos. Mulheres jovens, mas elas não trabalham. A obrigação de toda mulher saudável engravidar até os 22 anos de idade e dar à luz jovem deve ser consagrada em lei. Passei essa proposta ao Kremlin e eles estão analisando. Sim, uma fonte do Kremlin, do canal Kremlin Snuffbox no Telegram, confirmou que a administração presidencial recebeu uma oferta de Dugin. Uma fonte do Kremlin considerou a proposta interessante. Ela afirmou que precisamos pensar em como implementar tal ideia. Na verdade, o próprio Dugin justifica essa proposta dizendo que o Kremlin planeja guerrear até 2050. Já falei que existem planos de realizar a operação especial em diferentes formas, até 2050. E que nossa operação especial deve se tornar uma guerra sagrada, que una a população de Moscou e São Petersburgo até os Urais e a Sibéria, e o Extremo Oriente. Não deve se unir apenas a população masculina. As mulheres também são obrigadas a participar dessa guerra. Precisamos de guerreiros, de muitos novos combatentes, que levarão a bandeira da Grande Guerra Russa pelo mundo todo. E esses guerreiros precisam nascer em grande quantidade, para resolver a situação catastrófica da natalidade que existe na Rússia. Aqui tá, senhores, um pouco sobre a sinceridade das intenções pacíficas do Kremlin. Com uma mão, por assim dizer, batemos no peito e falamos sobre como queremos dar paz. Com a outra, intensificamos a mobilização e obrigamos as mulheres a gerar mais carne para a guerra. A Letônia terminou de construir a cerca na fronteira com a Rússia. Sabe-se que no país foram colocados em operação os últimos 72 quilômetros da cerca. No total, já foram construídos quase 280 quilômetros de cerca na fronteira entre a Letônia e a Rússia. Em todos os lugares onde isso é tecnicamente possível, ela forma uma barreira física contínua. O próprio projeto custou cerca de 146 milhões de euros. Atualmente, a fronteira continua sendo equipada com câmeras de vigilância e outros equipamentos, além da construção de estradas de patrulha, pontes e infraestrutura de engenharia.
A conclusão total das obras está prevista para o final de 2026. Enquanto isso, a publicação NRRT informa que os países bálticos estão se preparando para uma possível invasão da Rússia. Nas pontes na fronteira da Lituânia com a Bielorrússia e a Rússia, surgiram estruturas para explosivos. Como se sabe, até o momento já foram equipadas várias dezenas de pontos para armazenamento de barreiras antitanque. Estão sendo cavadas trincheiros. Finlândia, Lituânia, Letônia, Estônia e Polônia estão se preparando para minar completamente as fronteiras com a Rússia e a Bielorrússia. A Ucrânia vai libertar a Transnistria dos ocupantes russos e fará isso de forma radical. De qualquer forma, tem condições para isso. Quem afirma isso é Budimov. E contamos tudo em detalhes na nossa matéria. A Ucrânia pode resolver a questão da Transnistria se quiser, e resolver de forma radical. Foi o que declarou o chefe da inteligência ucraniana, Kirilo Budanov. Eles atrasará o grupo deles. Tá tudo bem com eles por lá. Isso poderia representar uma ameaça maior para nós. E podemos resolver esse problema se enfrentarmos. Decida radicalmente. Mas será mesmo necessário fazer isso? É aqui que começam as questões geopolíticas. Mas quando lhe perguntaram se valia a pena fazê-lo, ele respondeu ao seu próprio estilo. Ele disse que se absteria de discutir. O governo oficial de Chisinau afirmou repetidamente que vê a solução do problema apenas pela via diplomática. A presidente da Moldávia, Maia Sandu, insistiu várias vezes em um formato pacífico para resolver a situação na Transnistria. Mas todas essas tentativas são em vão. Budanov acredita que também não se deve esperar que tudo se resolva por si só. Por si só, isso não deixará de existir. Quais são os pré-requisitos do ISTA? Se estamos falando da questão da Transnistria, querendo ou não, então precisamos comparar a Moldávia com a Federação Russa e suas forças entre si. Então, eles têm essa força. Não tem força, por isso a Moldávia continua esperando. Mas o enclave continua sendo uma fonte de influência russa e uma ameaça potencial. Para a Ucrânia, em particular. Agora, as conversas sobre a Transnistria se intensificaram após um ataque massivo à vila de Mayak, por onde passa uma ponte-chave para a ligação com as regiões do sul da província de Odessa. No dia 18 de dezembro, a travessia foi danificada. Após os ataques à ponte sobre Zatoka e, posteriormente, o fechamento forçado da estrada, o caminho por Mayak era o único que ligava Odessa ao sul da região. A distância da cidade até Mayak, em linha reta, é de quase 40 quilômetros, e de Mayak até a Transnistria é cerca de 30 quilômetros, em linha reta. Dessa forma, estão tentando isolar toda a parte oeste da região de Odessa das comunicações de transporte. E essa é a saída para a logística no Danúbio. O ataque à ponte causou alarme, também porque a direção principal de inteligência fez um alerta. A Rússia está intensificando urgentemente suas atividades na Transnistria. O objetivo deles é criar um ponto de tensão adicional e atrair forças ucranianas de outras direções. Parece não ser muito favorável, mas aqui vale lembrar o tamanho do contingente no enclave. Como dizem os especialistas, o número de voluntários russos na Transnistria é de algo entre 1.200 e 1.700 pessoas. Hoje, a Rússia não tem condições de realizar uma operação naval ou terrestre. Tudo isso é Y. Claro, isso tudo é intensificado para ataques aéreos, ataques com mísseis e drones. Eles continuam o tempo todo. Mas, obviamente, não se pode tratar isso com descuido. Além do esperado Y, pode haver também a infiltração de grupos de sabotagem e reconhecimento no território da Ucrânia. Certas provocações são possíveis porque a filial da FSB em Tiraspol não dorme no ponto, eles estão atuando lá. Mas, de novo, com que qualidade e o que eles realmente podem fazer? Mandar para cá grupos de sabotagem e reconhecimento? Nós entendemos perfeitamente onde eles vão terminar e como isso vai acontecer. Claro, eu acho que o Kremlin está considerando a possibilidade de uma provocação para influenciar emocionalmente a população local que vive ao longo da fronteira com o chamado Transnistria. Claro, isso pode acontecer, mas a resposta das forças de defesa nessa direção será dura e adequada. Após o já mencionado ataque aos faróis, existia a ameaça de uma catástrofe humanitária, mas ela foi evitada. Após os ataques, Ucrânia e Moldávia rapidamente chegaram a um acordo sobre rotas alternativas de comunicação para o sul da região de Odessa. Mas isso nem chegou a ser necessário. A Ucrânia conseguiu restabelecer o tráfego em suas próprias estradas. E quanto à Transnistria, agora a Moldávia está desenvolvendo um plano de unificação do país em conjunto com a UE e os Estados Unidos. Os detalhes desse plano não são divulgados.
O governo oficial de Chisinau diz que está trabalhando em uma estratégia e um roteiro para a reintegração. Mas não podem falar sobre isso porque têm medo de prejudicar o processo. Nunca aconteceu algo assim. E agora está acontecendo de novo. A Rússia prorrogou a proibição de exportação de gasolina do seu país. E tudo isso graças aos drones ucranianos. O agravamento da situação no mercado interno da Rússia continua crescendo. Os ataques dos ucranianos se tornaram mais intensos, pois agora isso já virou um plano. Por que os Estados Unidos aprovam esses ataques e o que espera o país no futuro? O posto de gasolina, onde já quase não há mais gasolina, nós contamos em nossa reportagem. Já é a terceira vez que o governo da Rússia prorroga a proibição de exportação de gasolina em seu país. E tudo isso graças aos ataques precisos dos drones ucranianos. Isso sim é um bom dia. Por mais que Putin tente dizer que está tudo bem com a economia da Rússia, os negócios trabalham, buscam aumentar a eficiência. a realidade é completamente diferente. Está acontecendo algo estranho. Acontece que isso aqui não é um engarrafamento. É uma fila para o posto de gasolina. O país, que era um grande posto de gasolina, ficou sem gasolina. Agora, as restrições vão valer até 28 de fevereiro de 2026, inclusive, porque já está faltando até para o próprio povo. O agravamento da situação no mercado interno de combustíveis aconteceu após o ataque das Forças Armadas da Ucrânia às refinarias russas. Desde o início de agosto, mais de 20 refinarias de petróleo foram atingidas, algumas das quais ficaram parcial ou totalmente fora de operação. Segundo a estimativa da Bloomberg, em outubro, o volume de refino de petróleo na Rússia caiu para quase 5 milhões de barris por dia, quase 10% a menos em comparação com julho, atingindo o nível mais baixo, pelo menos, dos últimos 5 anos. Sim, de fato, os ataques ucranianos ao território da Federação Russa, às refinarias russas, prejudicaram significativamente a capacidade do setor de refino de petróleo. Refinar o petróleo bruto e produzir derivados de petróleo, em particular gasolina de determinadas categorias. Por isso, o déficit permanece em um nível bastante alto na Rússia, e o país foi forçado não só a limitar suas exportações, mas também se transformou em um importador de gasolina. Em primeiro lugar, agora ela importa combustível da China. Os ataques à infraestrutura energética russa não são apenas uma resposta da Rússia pela invasão da Ucrânia. É um plano para minar a economia do país agressor. E até mesmo nos Estados Unidos isso é visto de forma positiva. Como declarou o general americano aposentado Ben Hodges, esse é o caminho certo. Essa é uma parte importante para vencer a Rússia. E o mais interessante é que a maior parte disso é feita com tecnologias ucranianas, armas ucranianas, desenvolvidas por eles mesmos e inteligência ucraniana. Por isso, me parece que esse é o caminho certo. A Rússia não conseguirá financiar sua agressão se perder a receita das exportações de petróleo e gás para a China, Índia, Turquia e outros compradores. Além disso, os ataques ao complexo petrolífero e de combustíveis já estão criando uma certa escassez de combustível no mercado interno russo, em particular para prover para o exército. E isto? Não consigo editar. Esta é uma das principais áreas de ataque à indústria russa de petróleo e gás. Por quê? A resposta é muito simples. Toda a economia russa e todo o orçamento russo atualmente dependem exclusivamente do setor de petróleo e gás. Qualquer outro setor que possamos mencionar, como o transporte ferroviário, o transporte marítimo, qualquer produção interna, tudo se baseia, de uma forma ou de outra, no efeito do crescimento ou queda das exportações de petróleo e gás. E isso inclui também a extração de petróleo e gás. E se o preço do petróleo for consideravelmente baixo, se a quantidade de exportação de petróleo diminuir significativamente, se a Rússia passar a arrecadar muito menos para o seu orçamento federal, com recursos do petróleo e gás. Então também vai faltar dinheiro para a guerra contra a Ucrânia. Por isso, digamos assim, esse é um dos principais fundamentos sobre os quais se sustenta toda essa grandeza inflada da Federação Russa. E à medida que acontecem ataques às refinarias, à medida que os ataques na rede de transporte de gás, nos nós de distribuição de gás e assim por diante,
Tudo isso vai influenciar, inclusive, nas possibilidades da Rússia de continuar a guerra contra a Ucrânia. Atualmente, moradores de pelo menos 57 regiões da Rússia estão enfrentando escassez de gasolina. Além disso, também há escassez na linha de frente. Chega ao ponto de ser mais barato alimentar um cavalo do que abastecer uma van. Essa estratégia da Ucrânia foi bem sucedida. A escassez já existe, e no futuro ela só pode piorar. Afinal, as sanções ucranianas que atingem diferentes pontos da Rússia são muito mais eficazes. Sim, é claro que a Ucrânia vai continuar com a prática de atacar as refinarias de petróleo. Isso vai continuar, e eu acho que a principal tarefa das forças ucranianas agora é... Praticamente todas as forças de defesa da Ucrânia têm como objetivo tirar de funcionamento quase todas as refinarias de petróleo na parte europeia da Rússia. Ou seja, fazer com que a parte europeia da Rússia não processe mais petróleo. E só para constar, essas são as refinarias mais modernas. O que está mais para dentro do território russo, na retaguarda, como a Sibéria, o centro e assim por diante, até o Extremo Oriente. Essas são refinarias de petróleo que ainda operam utilizando principalmente tecnologia soviética. Mas na parte europeia da Federação Russa, essas são empresas mais modernas, e sua perda é a mais dolorosa e eu diria até catastrófica, em comparação com o que restará à Rússia fora da faixa europeia. Em consequência das greves, o governo russo já se recusou. Do exportação de derivados de petróleo, aumentou as compras de gasolina na Bielorrússia e começou a importar combustível da China e de outros países asiáticos. A Agência Internacional de Energia já havia previsto que a redução do volume de refino de petróleo, devido aos ataques ucranianos, deve se manter pelo menos até meados de 2026. E talvez até por mais tempo, já que o complexo militar ucraniano continua se desenvolvendo e Putin não para a guerra. Será que começou? A China colocou Taiwan sob bloqueio, cercando a ilha com navios de guerra, equipamentos e tropas. Além disso, Pequim está realizando reconhecimento com drones sobre Taité. Tudo isso, por enquanto, faz parte dos exercícios militares da China, mas a Reuters informa que a China pretende treinar ataques à ilha. Analistas observam que o treinamento de Pequim está cada vez mais borrando a linha entre exercícios militares comuns e a preparação para um possível ataque, além de ser uma estratégia. O objetivo dessa estratégia é dar aos Estados Unidos e seus aliados o menor tempo possível para reagir em caso de ataque à ilha. Durante o primeiro dia de exercícios em larga escala, a China mobilizou 130 aeronaves de combate e 22 navios da Marinha e da Guarda Costeira. Em Pequim, dizem que os exercícios militares, cito, são uma medida necessária para proteger a soberania do país e uma resposta direta à interferência de forças externas nos assuntos internos da República Popular da China. A questão de Taiwan é um interesse fundamental para a China, e a China está firmemente determinada a proteger sua soberania nacional, segurança e integridade territorial. Qualquer passo voltado para cruzar a linha vermelha na questão de Taiwan enfrentará uma resposta decisiva da China, e qualquer tentativa de impedir a reunificação da China está fadada ao fracasso, declarou o representante do Ministério das Relações Exteriores. Taiwan, por sua vez, leva muito a sério os exercícios próximos às suas fronteiras em resposta ao aumento da atividade da China. Eles realizaram seu próprio treinamento de resposta rápida a ameaças militares, continuam monitorando a situação e permanecem em estado de alerta elevado. Mas eu entendo a preocupação de Taiwan. Aqui na nossa fronteira também tivemos exercícios, pelo menos no começo. O que vocês acham das nossas notícias? Escrevam o que devemos mudar para melhorar. Vamos levar isso em consideração com certeza. Enquanto isso, deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no nosso canal para apoiar o que já estamos fazendo. Até a próxima!